Boa tarde. Como você está? Tudo bem? Boa semana? Tudo tranquilo? Feliz de estar aqui mais uma vez. Sempre bom ver você. Sempre digo que é muito bom a cada sábado a gente poder se reunir naquilo que nós chamamos de a casa de Deus, para poder estudar um pouquinho mais a palavra dele, da vontade dele. Quero saudar você também que acompanha a gente pela internet, seja ao vivo ou mais tarde, que você possa ser bem-vindo também, e como sempre ouvir a voz de Deus aí de trás dessa tela também, tá bom? Hoje nós vamos fazer aí o encerramento da série de estudos que nós temos acompanhado ao longo das últimas semanas. Mais que últimas semanas, na verdade já faz aí um pouco mais de um mês e meio que nós temos trabalhado o mesmo tema. Você já está careca de saber. O tema é impossível para quem? Impossível para quem? Ao longo dessa série nós estudamos, através do livro de João, os milagres, 7 milagres, 6 até agora, né? Que João registra, realizados por Jesus. E de cada um desses milagres a gente tira ensinos preciosos e a gente entende um pouco mais de como o nosso Deus, ele realmente tem poder para fazer o impossível. Não sei como é que foi para você, mas essa série foi muito especial para mim. Algumas reflexões fizeram muito bem e eu espero que para você também tenha sido especial. Eu acho que ela vai deixar saudades. Faz bem para a gente, de vez em quando, parar para lembrar do tamanho do nosso Deus. A gente sabe. No fundo, tudo que a gente estudou aqui, nada é novidade. Mas é bom a gente relembrar quão grande é Deus, quão poderoso Ele é e quanto Ele nos ama e pode fazer por nós. Nessa série, nós estudamos até agora, já mencionei 6 milagres, e a gente vê João colocando os milagres numa espécie de progressividade, em termos de dificuldade e complexidade do milagre. Como assim? O primeiro milagre que a gente estudou foi um momento onde Jesus transformou a água em vinho. E se você parar para pensar dos 2, 3 últimos milagres, transformar a água em vinho é meio fichinha, já é meio tranquilinho, meio que qualquer um faz, né? Depois a gente viu a cura da filha do oficial, a gente viu também a cura do coxo do tanque de Betesda, em seguida a multiplicação de pães e peixes, e Jesus andando sobre as águas, e finalmente, semana passada, vimos a cura do cego de nascença. Você consegue, de uma certa maneira, perceber uma progressividade nas ações de Cristo e nos milagres dele. Pois hoje nós temos o último milagre que João registra de Jesus. E nós podemos considerar ele como o grande finale, a grande atitude, o grande ato de Jesus para encerrar o seu ministério. E de fato parece ter sido, se não o último, um dos últimos milagres que Jesus realizou. Mas não é qualquer milagre. Esse na verdade é conhecido por nós como o maior milagre de Cristo. Hoje vamos estudar sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. E o tema de hoje, ou o título da mensagem, não é mais impossível para alguém. Se você ainda tem alguma dúvida de que nosso Deus é o Deus do impossível, hoje você vai tirar essa dúvida de qualquer maneira. Porque hoje nós vamos ver que para Deus nada é impossível. Esse é o tema de hoje. E já convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 11, que é o texto do nosso estudo. E a gente já vai iniciar. Humberto. Está dando um pouquinho de microfonia grave aqui, se você puder dar uma... Muito obrigado. João capítulo 11 será o nosso texto de estudo, e antes de lermos, como de costume, convido você a fechar seus olhos para nós orarmos e pedirmos a direção de Deus mais uma vez. Você ora comigo? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez poder gastar tempo ou investir tempo buscando conhecer mais a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor. Senhor, já faz um mês e meio que a gente tem estudado os Teus milagres e a cada sábado a gente sai daqui mais impressionado com o tamanho do Teu poder e o tamanho do Teu amor e cuidado por nós, Senhor. Meu Deus, o Senhor é grande demais para a nossa compreensão. E talvez um dos maiores objetivos do ensino de hoje seja justamente isso. Entender que nós não podemos Te entender. Por isso eu te peço que nesse momento o Senhor abra o nosso coração, para que a gente possa entender aquilo que é essencial, a ponto de poder seguir a vida mesmo sem entender tudo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, por favor.
que nós possamos ser impactados por esse grande milagre realizado na história de Lázaro. Que nesse momento, todo som e barulho se cale. Que apenas a sua presença possa ser sentida aqui. E que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever esse livro sagrado, possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A história de hoje, ou o texto de hoje, ele é bastante extenso, muito mais do que nas outras semanas. Se você olhar a sua Bíblia aí, principalmente quem tem em papel, vai conseguir ver isso melhor. João capítulo 11, nós temos a parte central da história de Lázaro, resumida ou encontrada aí no verso 1 até o verso 46, do 1 ao 46. Esse é o trecho central da história de Lázaro. Mas não é aí que ela termina, certo? Se você continuar a leitura, você vai ver os desdobramentos diretos da história de Lázaro. E esses desdobramentos, eles vão do capítulo 11, verso 47, até o capítulo 12, verso 19. Você ainda vê desdobramento da história de Lázaro. Bom, logicamente a gente não vai ler o trecho completo aqui, até por questão de tempo. Mas eu queria convidar você a em casa poder ler o todo, a íntegra da história, para você poder pegar a linha contínua. Então, só relembrando, o trecho vai de João 11, verso 1, até o capítulo 12, verso 19. Dá essa lida em casa que você vai gostar da leitura. Eu vou resumir a nossa leitura apenas ao trecho central da história, e mesmo assim não todos os versos, tá? Então, conforme você for ler comigo, eu peço que você preste atenção que nós vamos saltar alguns textos para poder resumir o nosso estudo de hoje. Tudo bem? Começamos em João capítulo 11, verso 1. A Bíblia diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro muito. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Verso 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim aos judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde os sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse também não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Aqui paramos a leitura. Jesus era uma pessoa muito humilde. Isso era uma grande característica de Jesus, e eu não quero dizer apenas na questão de personalidade. Jesus era muito humilde, inclusive do ponto de vista financeiro. Jesus não foi uma pessoa que ajuntou bens para si. Na verdade, todo o tempo que ele tinha, ele investiu em ajuntando pessoas para si, e não posses, não bens, não coisas. Tem um texto conhecido de Mateus capítulo 8, verso 20, onde Jesus fala que o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. A ideia que a Bíblia passa para a gente é que Jesus nem mesmo casa própria ou casa fixa ele tinha. A ideia que o texto passa é que Jesus ia andando, viajando e caminhando, e os seus seguidores aleatoriamente ou alternadamente cediam o espaço na sua casa para que Jesus pudesse passar a noite. Assim era Jesus. Mas havia um lugar aonde Jesus se sentia em casa. E esse lugar era em Betânia, na casa de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Eles eram grandes amigos de Jesus. Sabe aquele lugar que, por exemplo, quando você está no trabalho, você tem que vestir um comportamento, né, de chefe ou de funcionário, de profissional. Só que quando você vai na casa dos seus amigos, aí você é você mesmo, se solta, põe o pé na mesa e fala as coisas, tal, conta piada, não é assim? Jesus se sentia assim nesse lugar. Na casa de Lázaro, Maria e Marta, Jesus se sentia à vontade. Ali ele podia relaxar, ali ele podia descansar. Ele estava entre amigos, entre irmãos. Existe um texto de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42, onde nós vemos outro episódio, onde Jesus visita a casa desses 3 irmãos. E ali nós conhecemos um pouco mais de Maria e Marta. Marta, por exemplo, era uma pessoa prestativa, sempre tomando iniciativa e resolvendo problemas. Se preocupava em agradar os outros e tudo estivesse perfeito. Sabe aquela pessoa que quando você vai na casa, você senta na mesa, ela nunca senta para comer com você? Ela está o tempo inteiro trazendo mais bebida e refazendo. Posso pegar mais? Posso servir? Você quer um guardanapo? Você quer um outro prato? Quer que eu troque os garfos para você? Sabe essa pessoa assim que ela não para, ela quer te atender, ela quer que tudo esteja perfeito? Essa era Marta. Talvez alguns aqui sejam Martas. É possível. Já Maria era completamente o oposto. Maria era alguém que não estava nem um pouco preocupada com detalhes. Ela era extremamente emotiva, extremamente amorosa. E ela fazia questão de deixar todos os afazeres de lado para simplesmente sentar aos pés de Cristo e ouvir os seus ensinamentos. Assim eram Maria e Marta. Mas curiosamente, João é o único que nos conta sobre Lázaro. Nenhum dos outros evangelhos menciona Lázaro. Nós vemos na Bíblia que Lázaro era um grande amigo de Jesus. Além disso, Lázaro era um seguidor de Jesus. Lázaro não fazia parte dos 12 discípulos, mas muito provavelmente Lázaro seguia Jesus por muito tempo, além de seus ensinamentos. Lázaro, mais do que um amigo, era alguém com quem Jesus podia contar para toda hora. Por isso Jesus, e João faz questão de destacar isso, Jesus amava estar com aquela família. Mas houve um dia que Lázaro adoeceu. Nós não sabemos que doença era essa, mas o texto ressalta para a gente que a doença era grave e aparentemente foi repentina. Sabe aquela que surge do nada e já vem seríssima? Aparentemente é isso que aconteceu. Quando as irmãs perceberam que Lázaro corria risco de morte, elas pensaram numa única solução: vamos chamar o nosso amigo Jesus. Para nossa sorte, nós temos um amigo que é curador e milagreiro, que é Deus. Vamos chamá-lo para resolver o problema do nosso irmão. Elas então mandam um recado através de um mensageiro, curto, objetivo, que para elas parecia ser o suficiente. Chega o mensageiro para Jesus e fala: Jesus, aquele a quem amas está doente. Simples assim. Jesus entendeu o recado. E agora Jesus responde: pois diga para elas que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O mensageiro volta. Imagina receber essa notícia de Jesus. Ufa, tranquilidade, não vai acontecer nada com Lázaro. Mas logo em seguida o que acontece com Lázaro? Morre. Opa.
E sabe o que é pior? Lázaro morreu e Jesus não veio. Maria e Marta entram em crise. Na verdade, a postura de Jesus foi bastante esquisita. A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Porque Jesus ele só aparece em Betânia 4 dias depois da morte. Nem 4 dias depois do mensageiro. 4 dias depois da morte. A Bíblia conta pra gente que depois que o mensageiro falou com Jesus, ele ainda passou mais 2 dias ali no mesmo lugar, sem tomar viagem de volta para Betânia. Bom, eu citei aqui toda semana e eu não ia deixar de citar isso de novo. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White traz detalhes interessantes sobre essa história. E ela fala o seguinte, que os discípulos estranharam a reação de Jesus. Porque Lázaro era muito amigo dos 12 e do Jesus era muito chegado. Eles estranharam que Jesus não ficou preocupado, ele nem mencionou muito mais o nome de Lázaro, resolveu o assunto. O que eles presumiram? Bom, eles já tinham presenciado Jesus curando uma pessoa à distância, onde ele falava a pessoa estava curada. Os discípulos simplesmente assumiram que Lázaro estava curado, por isso que Jesus está tranquilo, por isso que ele está demorando tanto. Tanto é que depois de 2 dias, Jesus vira para os 12 e fala, discípulos, vamos voltar para a Judeia. E os discípulos falam, Jesus, não, lá tem gente que quer te apedrejar, você vai morrer. Eles haviam esquecido Lázaro já, estava resolvido. Jesus fala, pessoal, Lázaro está dormindo, eu preciso ir acordá-lo. Veja como não caiu a ficha dos discípulos. Eles dizem, mas Jesus, se ele está dormindo, Jesus, é só alguém cutucar ele que ele acorda, você não precisa ir até lá. Jesus fala então claramente, Lázaro morreu. A gente não sabe até que ponto os discípulos entenderam isso. Mas o fato é que a impressão que a Bíblia dá é que o único que estava entendendo o que estava acontecendo era o próprio Jesus. Mais ninguém. Finalmente, quando Jesus chega em Betânia, ele não entra na casa das irmãs, porque ele sabia que ali haviam judeus justamente que iriam matar ele. Então ele fica fora da aldeia, no meio da estrada, e manda chamar Marta. Marta vem correndo, ela vem desesperada, nós lemos sobre isso, Jesus tenta consolá-la. Em seguida chama Maria. Maria, que é mais emotiva, nem fala nada, simplesmente se joga aos pés de Jesus e chora, se entrega em lágrimas. Depois disso, Jesus olha para Maria e a Bíblia fala que Jesus sentiu algo estranho. Nós lemos. A expressão que a Bíblia usa é que Jesus se agitou e se comoveu. A palavra grega que aparece aqui para traduzir essa expressão é a palavra embrimaomai. E é bem interessante essa ideia, porque uma tradução mais literal dessa palavra grega significa ofegar, bufar de raiva. A Bíblia está falando que quando Jesus olhou para o choro de Maria, e principalmente para os judeus que estavam do lado, ele começou a bufar de raiva. Sabe quando você faz barulho de raiva? É isso que Jesus fez. E em seguida Jesus chorou. Jesus perdeu a paciência. Claro, se conteve, né? Mas ficou impaciente, se irritou e chorou. Você já deve ter ouvido várias mensagens e estudos sobre o choro de Jesus. Um dos versos mais curtos da Bíblia, apenas 2 palavras, mas com verdades profundas. Eu não vou aqui explorar muito a fundo o choro de Jesus, justamente porque eu imagino que a maioria já tenha ouvido muita coisa sobre. Mas rapidamente eu queria mencionar o motivo do choro de Jesus, que é o mesmo do bufar de raiva. Veja, a Bíblia fala que quando Jesus começou a chorar, alguns judeus olharam para ele e falaram, olha só, coitado, amava muito Lázaro, olha como está sofrendo. Eu te pergunto, Jesus estava chorando por causa de Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Não, ele vai ressuscitar Lázaro. Se ele está com dor, é só fazer assim, pronto, acabou. Jesus não estava chorando por causa de Lázaro, não porque ele não sentia saudade, é porque ele sabia que ele ia resolver o problema. Por que Jesus chorava? 3 razões, separei 3 razões aqui. Primeira delas, empatia. Jesus não sentia a dor por Lázaro porque sabia o que ia acontecer, mas ele sentia a dor de quem estava sentindo falta de Lázaro. Jesus olha para o lado e quando ele vê o choro de Maria, ele se compadece. Jesus tem empatia pela dor do ser humano. Segunda razão do choro de Jesus, talvez mais interessante. Jesus chora por causa da hipocrisia que ele vê naquele lugar. Como assim, pastor? 2 razões da hipocrisia. Primeiro, naquele lugar a Bíblia fala que haviam muitos judeus. E não necessariamente todos conheciam a Lázaro. Possivelmente a maioria nem conhecia a Lázaro. Por que eles estavam ali? Os fariseus naquele tempo ensinavam que uma das boas obras que você tem que fazer para estar conforme o plano de Deus é consolar enlutados.
É mais ou menos assim. O dia que você vai no velório de alguém, de alguém que perdeu um familiar, e você abraça essa pessoa, você ganhou um pontinho com Deus. E agora você vai ser salvo. Por isso era muito comum, quando haviam velórios naquele tempo, pessoas que não têm a mínima noção do que está acontecendo, não têm nenhum envolvimento, estarem lá simplesmente para cumprir um requisito religioso. Jesus se irrita com essa hipocrisia. E tem uma segunda causa de hipocrisia, que ainda influenciado por isso, também havia uma questão de orgulho social. Como assim? Imagina um velório que tem ninguém foi no velório, e tem outra que tem 50 pessoas, quem é o mais amado? O que teve bastante gente, concorda? Então acabava sendo uma boa aparência social ter bastante gente no velório quando um familiar morria. Por isso foi levado, ainda assim, ainda hoje é assim, mas esse negócio foi levado muito além. E naquele tempo haviam pessoas que ganhavam a vida, pasme, como choradores profissionais, é o nome que eu dei aqui. Choradores profissionais, como assim? Era uma pessoa que era contratada para ir ao velório e chorar pela morte do falecido. E até a tradição conta pra gente que eles nem derramavam lágrimas, lógico, não estava triste. Eles só faziam sons, então ficava parado na frente do túmulo assim. Não é difícil entender porque Jesus se irritou com a hipocrisia. Existe uma terceira causa também do choro de Jesus. A noção da complexidade de tudo que estava acontecendo. Primeiro, Jesus sabia o resultado que traria, a repercussão que traria a ressurreição de Lázaro. Segundo, Jesus sabia que em poucas semanas, ou melhor, talvez em pouco mais de uma semana, Jesus morreria. E terceiro, Jesus sabia que alguns dos que estavam ali, numa sexta-feira próxima, estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Por isso Jesus chora. Avançando. Lázaro foi colocado num túmulo. Eu até ia trazer a foto, não vou colocar por causa do tempo. Mas o túmulo de Lázaro, ele era uma espécie de uma caverna. A Bíblia descreve isso, uma caverna onde se colocavam as pessoas dentro, era o túmulo naquele tempo. E eles costumavam colocar uma pedra como porta. A pedra era uma espécie de disco. Thaís, coloca só a foto, não vou nem mencionar, eu falei que não ia colocar, mas vou colocar. Coloca só a foto do túmulo, por favor. Esse é o de Lázaro, que se acredita ser de fato. Passa o próximo. Esse é um que dá para ver melhor como que era a ideia de um túmulo padrão naquele tempo. Então havia uma pedra que era rolada na porta. Jesus vira para os homens e fala: homens, tirem a pedra. Ou pessoas, tirem a pedra, abram o túmulo. Obrigado. Só aqui a gente poderia tirar outra lição também e gastar o sermão inteiro nisso. Na ideia de Jesus pedir para tirar a pedra. Para pensar. Jesus, ele ia executar um milagre maravilhoso. Pensa na complexidade disso. A voz de Cristo era tão poderosa que ela cruzaria a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos, alcançaria Lázaro de alguma maneira, Lázaro escutaria e voltaria a viver. A mesma palavra que em Gênesis 1 falava e o nada criava luz, agora essa mesma palavra falada e o morto volta a viver. Esse era o poder de Cristo naquele momento. Ainda assim Jesus pede para que tirem a pedra. Espera aí. Ele não podia fazer assim, a pedra evaporava? Por que ele pede para tirar a pedra? E aí vem um ensino importante. Deus faz o impossível, mas o possível é por minha conta. Eu faço o possível para que Deus possa fazer o impossível. É Deus usando o esforço humano em parceria com o esforço divino. Isso é importante. Quando você faz a sua parte, Deus faz o impossível. Mas não é isso que a gente vai focar. Avançando. Jesus então, quando a pedra é levantada, a Bíblia diz que Jesus levanta os seus olhos para o céu. Ele agradece ao Pai para dar o testemunho que o poder vinha do Pai. Então ele grita: Lázaro, sai para fora. E agora você imagina o silêncio que se seguiu a esse grito. Aqui estamos num momento crucial do ministério de Cristo. Se Lázaro ressuscitasse, ficaria comprovado de que ele era o Filho de Deus. Se ele não ressuscitasse, Jesus era uma farsa. Ellen White descreve que alguns segundos de silêncio sepulcral, com perdão do trocadilho, seguiram aquele momento. Até que finalmente escutam Lázaro preso com as mãos e os pés, se esforçando para se mover lá dentro. Imagina a reação das pessoas. Imagina a alegria naquele momento. Imagina o impacto que aquilo causou. A Bíblia fala que Lázaro se tornou um testemunho vivo do poder divino de Cristo.
Um testemunho vivo de que ele era o Filho de Deus. Para você ter uma ideia, no capítulo 12, a Bíblia fala que Lázaro se tornou um ponto turístico depois disso. As pessoas vinham de longe para conhecer o tal do Lázaro que ressuscitou. Multidões vinham conhecê-lo. No verso 9 a 11 do capítulo 12 de João, nós temos o destaque que vários judeus que vinham para Betânia para poder chegar em Jerusalém, paravam em Betânia, conheciam Lázaro e passavam a ser seguidores de Cristo depois de conhecer o testemunho de Lázaro. Veja que poder! O impacto foi tão forte, eu achei muito curioso isso quando eu li. O impacto foi tão forte que esse mesmo trecho do capítulo 12 fala para a gente que os judeus perceberam que eles perderam o controle da situação. E agora eles não só queriam prender a Cristo, mas agora tramaram estratégias para poder matar a Lázaro. Olha a que ponto chegamos. Porque Lázaro era uma prova inegável de que Cristo era o Filho de Deus. Naturalmente, nós podemos tirar várias lições de uma história tão impressionante como essa. Eu citei algumas aqui já. Eu confesso para você que quando eu estava estudando em casa, para mim a vida assim, me saltou aos olhos, pelo menos 8 lições me saltaram aos olhos. Eu anotei, assim, eu contei, tá? Foram 8 pelo menos. Obviamente eu não vou falar todas aqui, fica tranquilo. A gente vai sair mais ou menos em tempo. E eu quero compartilhar algumas delas com vocês. Na verdade, eu separei 2 dessas lições que eu queria analisar mais a fundo nos poucos minutos que nós temos para encerrar nossa mensagem. E a primeira lição que nós aprendemos nessa história, nesse último milagre do Evangelho de João, é confiar mesmo sem entender. Essas 2 lições que eu vou separar aqui, nós tiramos não da história de Lázaro em si, mas do ponto de vista de Marta e Maria e sua participação na história. Porque na maior parte das vezes, quando nós temos problema com Deus, nós somos Marta e Maria, e não Lázaro. Porque nós estamos sofrendo a perda, e não somos a perda em si, deu para entender? E a primeira lição que nós entendemos então é que nós precisamos confiar, mesmo sem entender. Quando nós voltamos ao diálogo de Marta com Jesus, você percebe algumas coisas interessantes. Lembra, Jesus chega até a aldeia, Marta vem até ele para falar com ele, e Marta diz o seguinte, a gente leu isso: Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Você percebe o que essa frase diz? Marta acreditava ou não no poder de Cristo? Acreditava. Jesus prometeu que ele não morreria, mas ele morreu. Ainda assim, Marta segue crendo no poder de Cristo. Porque ela fala, Jesus, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Percebe que Marta não questiona o poder de Deus. Ela questiona por que não o fez. Inclusive, em seguida, Jesus pergunta para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? Sim, Senhor, tenho crido desde sempre. Mas por que o Senhor não fez nada? E você percebe que esse era o tema, a pauta na casa, porque logo em seguida Maria aparece e fala exatamente a mesma frase. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até mesmo os judeus céticos que aparecem no final aí, fazendo piada de Jesus, ou tirando sarro de Jesus, eles olham para ele e falam, ué, não é ele que cura os cegos? Ele não podia ter curado Lázaro também? Você percebe que essa era a questão todo o tempo? Marta, principalmente Marta, mais até do que Maria, aparece forte aqui. Marta não duvidava do poder de Deus. Ela não duvidava de que Cristo era o Filho de Deus. Ela acreditava piamente em Jesus mesmo com a falha. Qual foi o problema de Marta então? Ela ainda acreditava, mas ela deixou de confiar. Como assim? Quando a gente segue a leitura, você vê no verso 23, Jesus claramente fala para Marta, Marta, eu vou ressuscitar o seu irmão. Se ela não entendeu até agora, era para ter entendido ali. Eu vou ressuscitar o seu irmão. Jesus falou claramente. Só que mais para frente, no verso 32, ou melhor, mais ou menos no verso 39, perdão, Jesus ele pede para que as pessoas tirem a pedra, nós citamos isso. E qual foi a resposta de Marta quando Jesus pede para tirar a pedra? Ela interrompe e fala assim, Jesus, não, por favor, Jesus. Já faz 4 dias que ele morreu, Jesus já está cheirando mal. Respeita pelo menos isso. Jesus vira para ela e fala, Marta, eu não te falei que você vai ver a glória de Deus? Pois não me atrapalhe. Marta não duvidava do poder de Deus. Marta simplesmente não mais confiava. Já aconteceu isso com você? Os problemas aparecem, a coisa vai piorando, e você chama a Deus e Ele não vem. Você entrega o problema para Deus, mas não acontece. Você ora para Deus porque você acredita no poder dele. Mas você deixa de confiar.
porque aparentemente ele não fez. Por que Jesus às vezes faz isso? Me desculpa se você espera que eu te dê uma resposta. Eu não tenho. Pois a grande lição que a gente aprende aqui é essa. Nem sempre a gente vai entender o que Deus faz. Por isso nós precisamos confiar, ainda que eu não entenda. Jesus tinha tudo sob controle. A gente vai mencionar ainda um pouco mais disso. Mas Jesus fez questão de esperar. Porque ele tinha sob controle. Marta precisava apenas confiar. Ainda que você não entenda, Deus não te pede para entender. Ele te pede para confiar. Talvez a segunda lição vai te ajudar a confiar ainda mais. Porque a segunda lição que nós entendemos dessa história é que nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Esperar o tempo de Deus. Essa é bem preciosa. Veja, na hora que na hora que Lázaro fica doente, Marta e Maria percebem que elas só têm uma solução: Jesus. A brevidade do recado que elas mandaram via mensageiro destaca pra gente duas coisas. Primeiro, era urgente, certo? Então não dá para perder muito tempo. Fala isso, deu. Segunda informação, elas tinham convicção que na mesma hora Jesus largaria tudo e correria até Betânia. Elas tinham convicção. Jesus fez isso? Não. Thaís, põe por favor pra gente um mapinha aqui na tela. Aqui nessa imagem tem um mapa que eu tirei ali da parte da Judéia ali, enfim. Você vê aqui embaixo nesse negócio azul, o Mar Vermelho, esse risquinho azul que vai subindo é o Rio Jordão. Jesus estava na região de Pérea, e alguns teólogos vão especular que ele vai estar exatamente naquele ponto vermelho, aquela bolinha vermelha, é o lugar onde Jesus estava. Betânia ficava na Judéia, que era do lado de cá do Jordão, exatamente naquela bolinha verde, do lado está Jerusalém. Betânia é exatamente a bolinha verde. Veja, Jesus estava na bolinha vermelha e ele tinha que correr até a bolinha verde. Não é muito grande esse caminho. Para você ter uma ideia, isso aqui equivale a cerca de 40 quilômetros, que para a viagem naquele tempo era em torno de um dia de viagem. Obrigado, Thaís. Muitos teólogos especulam que se Jesus tivesse saído na mesma hora junto com o mensageiro, ele chegaria com Lázaro ainda vivo. Mas Jesus fez questão de não ir. Quer mais do que isso? A Bíblia fala que Jesus esperou 2 dias para ir falar para os discípulos: vamos embora. 2 dias ele continuou em Pérea. Quer mais do que isso? A viagem durava 1 dia. Sabe quanto tempo Jesus demorou na viagem? 2 dias. O que nos dá a entender que no meio do caminho Jesus foi parando e fazendo outras coisas. Jesus não estava com um pingo de pressa. Enquanto isso, Lázaro estava morto. Por que Jesus enrolou tanto? Jesus estava enrolando. Por que ele estava enrolando? Ele estava. Por quê? Existe uma tradição judaica do 3º século que talvez ajude a gente a entender um pouco mais. Veja, do 3º século depois de Cristo, ou seja, é posterior a essa história. Mas alguns indícios talvez começam a se formar nesse momento. A tradição judaica dizia o seguinte, que os fariseus, se ensinava, que quando uma pessoa morria, a alma dela saía do corpo, mas ela não desistia do corpo. Ou seja, ela morria, mas durante 3 dias, a alma retornava ao corpo, tentando reviver. Ela voltava ao corpo na esperança de que fosse só um coma, então ela acordaria. Depois que esse ciclo terminava, e a alma percebia que o rosto da pessoa já estava desfigurado pela decomposição, então agora a alma desistia, ia embora e nunca mais voltava. Por isso, naquele tempo, só se decretava uma pessoa realmente como morta em qual dia? No 4º dia. Porque nos 3 primeiros dias a pessoa pode estar simplesmente em coma. Jesus não só esperou Lázaro morrer. Jesus esperou sair a certidão de óbito. Jesus esperou todo mundo ter a plena convicção de que Lázaro estava morto. Jesus fez questão de esperar Lázaro morrer. Porque o tempo dele era diferente. Perceba que Marta e Maria não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo. Mas Cristo fez questão de esperar que Lázaro morresse e que passasse mais tempo, porque o tempo dele era diferente. Alguma vez você já se sentiu assim? Como se Deus tivesse atrasado? O problema está grande,
você entrega para Deus, mas ele não aparece. O problema piora. Você entrega para Deus, mas ele continua não aparecendo. A casa cai, deu tudo errado, e Deus ainda não apareceu. Você já teve a sensação que talvez Jesus estivesse atrasado? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, e o que eu vou falar é duro, tá? Às vezes, Jesus faz questão de deixar Lázaro morrer para depois agir. Porque quando ele agir, você vai crer. Escuta o que eu estou falando. Às vezes Deus faz questão de deixar dar tudo errado, até a última possibilidade, porque na hora que você não tiver mais o que fazer, você vai entender que você foi salvo somente por Ele e nada mais. Às vezes Deus deixa o possível se tornar impossível, só para que você saiba que Ele ainda tem o controle da sua história. E eu sei que isso não é fácil de ouvir, não. Eu sei que isso é duro. Às vezes Deus faz questão de deixar Lázaro morrer, para que você possa crer. O que eu tenho que fazer então? Confiar. Que Ele ainda tem o controle da história. Eu sei que isso não é simples. Isso é um desafio para mim também. A gente gosta de ter controle das coisas e com Deus é exatamente o contrário. Deus fala, você não tem controle de nada. Eu sou o Deus do impossível, você não. Por isso que nós precisamos fazer é confiar. Ellen White diz, o momento de maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o divino auxílio. Apenas espere, apenas confie. Nós passamos aqui 6, agora 7 semanas estudando sobre o Deus do impossível. Eu espero que você não tenha mais dúvida nenhuma do poder de Deus. Por isso a pergunta que eu te faço hoje é, você acredita nesse Deus do impossível? Você acredita de fato nesse Deus do impossível? Você acredita no Deus que pode transformar a água no mais puro vinho? Você acredita no Deus que cura uma criança, um coxo, um cego? Você acredita num Deus que anda sobre as águas e pode alimentar uma multidão? Você acredita num Deus que pode ressuscitar um morto apenas com as suas palavras? Se você acredita no Deus do impossível, então passe agora a apenas confiar nele. No tempo dele, do jeito dele, conforme a vontade dele. Apenas confie. Para terminar, talvez hoje você se sinta como Marta ou Maria, desesperado sem saber como resolver a morte do seu irmão. E aí você aplica a dificuldade que você está passando. Sabe que existe um padrão, em todos os evangelhos de João esse padrão se repete. Todos os milagres de João, esse padrão se repete. Qual é o padrão? Ninguém nunca fazia ideia do que estava acontecendo. O cego não sabia que veria. O coxo não sabia que andaria. Nem Maria sabia que a água viraria vinho. Ninguém faz ideia do que está acontecendo. Esse é o padrão que Jesus usa. Porque na hora que a gente não vê saída, é aí que a gente vê que Ele é a única saída. Portanto, o meu convite para você hoje é: não tente perder tempo entendendo os planos de Deus. Você não vai entender. Até porque se Deus fosse compreensível para nós, Ele não seria Deus, concorda? Não tente entender os planos de Deus, eles são grandes demais para você. Apenas espere, apenas confie no tempo dEle, do jeito dEle, conforme a vontade dEle. Que você possa viver esse Deus do impossível na tua vida. Que você possa entregar tudo nas mãos dEle. Que você possa apenas e tão somente confiar. Vamos cantar? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Você ora comigo? Senhor Jesus, obrigado por ser o Deus do impossível. Obrigado por ser o Deus inalcançável e o Deus incompreensível. Obrigado por ser o Deus eterno e imenso, muito maior do que a gente pode imaginar. Porque quando a gente constata tudo isso, a gente chega a uma conclusão: não há o que temer, não há o que se preocupar, porque o Senhor está ao nosso lado. Senhor, talvez a maior impossibilidade que a gente enfrenta na nossa vida é justamente confiar plenamente em Ti. Por mais irônico que pareça e sem sentido, a gente tem essa mania de querer ter o controle de tudo e não abrir mão de nada, mas não é assim que funciona contigo. Pois talvez é quando nós perdemos o controle que finalmente nós entendemos o quanto dependemos de Ti. Por isso, Senhor, se for necessário, deixa Lázaro morrer, mas que nós possamos ver a impossibilidade se cumprindo em nossa vida através do Senhor. Que nós possamos apenas e tão somente esperar e confiar. Nós não te pedimos para entender os teus planos, só te pedimos para que eles se cumpram em nossa vida plenamente. Que nós possamos viver o teu impossível, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana com esse Deus do impossível, desfrutando desse incompreensível. Até semana que vem.